Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem? Professor Esquilassi. Bom, essa videodúvida aqui é para fazer a correção da atividade que eu passei para vocês sobre índices de qualidade de vida, tá? Então eu vou pegar, ler com calma aqui as perguntas que eu enviei, lembrando que para eu responder, eu reli o texto, né? Eu entendi o texto e aí eu pude refletir para poder então responder cada uma dessas perguntas que estão sendo feitas aqui. Inclusive vem escrito no livro aqui, ó, as respostas, né? Principalmente da um aqui que é uma pesquisa, uma resposta que varia, né? Porque cada aluno vai escrever de um jeito, mas o objetivo é escrever o que entendeu. Então, essa primeira pergunta aqui, eu disse que não precisava fazer porque envolve uma pesquisa, e como vocês não estão em contatos uns com os outros, eu não coloquei. Mas a gente vai começar a discutir a partir da segunda pergunta. Então, é um texto também que tem que ler, que tem a ver com o que a gente leu antes. Então, vamos lá. A contribuição dos medicamentos, aqui está falando sobre medicamentos, dos medicamentos indígenas para a humanidade foi notável e ainda não se esgotou. A ipecacuanha veio do conhecimento experimental dos índios. A antifebril e antimalárica, que veio da casca da quina também. O curare, ele é usado em anestesia. E, recentemente, uma das drogas mais estudadas e investigadas quanto à sua capacidade adoçante é a estévia rubaidiana. Você já deve ter visto adoçantes que é feito de estévia. Então, que é uma planta, né, que os índios já conheciam. Então, essa estévia rebaudiana, né, ela possui uma sua composição, um adoçante esperado por milhões de diabéticos do mundo. O diabético é aquele que não pode consumir açúcar, tem que ter um consumo, às vezes não pode consumir açúcar ou o consumo é muito baixo, os quais não podem ingerir o glicose ou a sacarose como o adoçante, tá? Então, o diabético ele não pode ingerir glicose ou sacarose. E o adoçante, ele não tem nada do açúcar. Então, já assisti a atuações noturnas, isso aqui é o relato de um pesquisador, né? Ele relatando que já assistiu a atuações noturnas de pajés, cantando pajé como se fosse o médico da tribo. E o canto ele age como uma terapia tranquilizadora. E também fumando e soltando baforadas no local da dor. E isso tem um efeito porque o calor ele promove vasodilatação. E depois de ler esse texto, e você pode relê-lo também, aí ele vem aqui as perguntas, né, que ele faz. Primeiro, em grupo, né, se vocês conseguirem conversar, é uma coisa mais simples, era só ter relido esse texto, mas provavelmente foi uma resposta individual. Ele pergunta: em grupo, pesquise o que são os medicamentos citados no texto. Então, eu vou falar aqui o que eu achei sobre cada um desses medicamentos. Bom, o primeiro, a ipecacuanha, é uma raiz de uma planta amazônica chamada Psicotria ipecacuanha, que ela causa vômito, combate a diarreia e ajuda no tratamento de infecções por amebas, né, por protozoários. A quina é uma árvore, né, a Cutorea exandra. A casca dela ela é anti-inflamatória, cicatrizante e antimalárica. E também é calmante de distúrbios estomacais e intestinais. O curare é um outro medicamento utilizado pelos índios que inibe a contração muscular e ele é anestésico. E como nós vimos que eu já falei, a estévia rubaidiana é uma planta que possui propriedades adoçantes muito fortes. Então são esses quatro medicamentos, essas quatro plantas que funcionam como medicamentos. Aí no B ele pergunta: quais elementos do texto vocês associariam à medicina científica e quais à medicina indígena? Bom, o conhecimento
experimental, ele pode ser atribuído às duas medicinas, tá? Muito do que se conhece na medicina científica veio da medicina indígena. Contudo, né, o estudo e a investigação que são atribuídos à medicina científica, que é aquela feita em laboratório, né? Então, além das observações, a medicina científica ela faz muitos experimentos para compreender e entender, então, o mecanismo de ação de um recurso que é utilizado como medicamento, certo? Agora, a medicina indígena, ela valoriza também outros artifícios, como o canto, que até tem um efeito tranquilizante, né? A pessoa confia no pajé da tribo e aquele canto dele traz a ela tranquilidade na sua recuperação. E isso é muito importante. E nascer, na opinião do grupo, ou na opinião de vocês, outras medicinas, que não as científicas, devem ser estudadas? Justifique. Quer dizer, você acha que sim ou que não? Então, ó, eu espero que vocês respondam, não, que essas outras medicinas fornecem conhecimentos para que a medicina científica possa achar novos compostos e tornar-se assim mais ampla e eficiente. E para vocês terem uma ideia, tem o remédio, olha que loucura, né? A picada de cobra causa uma taquicardia na pessoa. Então, a partir disso, eles criaram um medicamento contra problemas do coração a partir do veneno da cobra. Tá? Então, tudo isso é estudado porque tudo isso envolve química e tudo isso, de uma forma ou de outra, pode ser muito importante. Certo? Então tá. Agora nós temos aqui ó, a pergunta 3. Explique com suas palavras o conceito mais atual de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, a conhecida OMS. Gente, a saúde eu vou dar a minha opinião, né? A saúde ela está relacionada ao bem-estar físico, mental e social. Então, ter saúde não é só ausência de doença. Se você não tem doença, é porque você está com a saúde, com o seu bem-estar físico, mental e social bem. Se você tem muitos problemas, se a pessoa tem muito problema social, isso acaba levando a problemas mentais, acabam surgindo doenças. Então, essa relação da saúde com o bem-estar geral da pessoa é um novo conceito, né? Um conceito mais atual de saúde da Organização Mundial da Saúde. Agora, 4. Para você, é importante incluir perspectivas psicológicas e sociais, além das fisiológicas, né, aquela que é a resposta do corpo, na definição atual de saúde? Justifique sua resposta. Olha, a gente espera, no meu ponto de vista, sim, porque, por exemplo, quem tem depressão ou outra doença ligada à questão psicológica, ou até mesmo quem sofre discriminação social, não tem condições de viver com bem-estar mental e social. Então, baseado no novo conceito de saúde, ela não tem saúde porque ela está sofrendo com essas situações aí, no aspecto mental e social. Tá? Agora vamos para o exercício 5. Ó, as pirâmides etárias abaixo, nós vamos observar essa pirâmide aqui, tá? Então, essas pirâmides aí, elas representam estimativas da população da República Democrática do Congo, que fica na África e é um dos países mais pobres do mundo, e o de baixo é da Noruega, que é um dos países mais ricos. Então, com base nesses dois dados, então aqui eu tenho uma pirâmide etária do Congo, tá? E aqui eu tenho uma pirâmide etária da Noruega, que é um país rico. Então, um país rico. Esse aqui vamos dizer assim, que é uma foto essa pirâmide etária é uma foto da população que vive na Noruega. E essa é uma foto de toda a população que vive
no Congo. Então, aqui é uma população pobre e aqui é uma população rica. Aí, essa pergunta está lá na outra folha, mas eu pus aqui em cima da fonte, né, para ficar mais fácil da gente ver. Então, ele pergunta... Oi? Desculpa. Então, ele pergunta: qual dos dois países tem uma população com pirâmide etária de base larga? Bom, olhando aqui, a gente vê a base larga. A base é aqui, né? Então, de 0 a 4, 5 a 9, só para entender, né? A pirâmide aqui. Quem não ainda entendeu ainda como é que funciona esse gráfico. Aqui eu tenho faixas de idade, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15, até mais de 100 anos, tá? E aqui eu tenho a porcentagem, que começa do 0, 2, 4, quer dizer, quanto da população, por exemplo, quanto da população tem de 0 a 4 anos. No caso que azulzinho é o masculino, está aqui, 3,1. E quanto dessa população de 0 a 4 é feminino? 2,9. E aí isso você tem para cada uma dessas faixas etárias, por isso que dá esse desenho. Então, aqui a gente vê que a base é mais fina, né? Aqui a base é mais larga, enquanto de 0 a 4 anos no Congo é 8,9% da população, aqui na Noruega 3,1%. Os homens, os meninos e as meninas, no Congo 8,8% e aqui 2,9%. Tá? Então, deu para entender? Então, qual dos dois países, a pergunta, qual dos dois países tem uma população, qual dos dois países tem uma população com pirâmide etária de base larga? Nós já vimos que é o Congo. E o que significa isso? Então, o Congo, se ele possui uma pirâmide etária de base mais larga, significa que o país possui maior população jovem. E assim, não é só o 0 a 4, tá, gente? Base envolve outros aqui para cima. Né? Vamos considerar até 19 anos. Né? Você pode ver que não muda muito. De 0 a 19 não muda muito. Aqui a faixa é menos larga e aqui até 19 é larga comparada ao que a gente tem aqui. Então, o que significa isso? Significa que o país possui a maior população jovem. Então, tem uma grande taxa de natalidade, uma grande taxa de nascimentos e a expectativa de vida é menor. Como assim? Aqui na Noruega, que é um país rico, você encontra pessoas até na faixa entre 95 e 99 anos, 0,1% aqui da feminina. Mas vamos pegar de 90 a 94. 2% masculino, desculpa, 0,2%, claro que é uma faixa pequena, mas tem. 0 a 2 na masculina, 0 a 5 na feminina. E no Congo, estou falando de 9 a 94, tá? Ó, 9, de 90 a 94, nem tem. Aqui no caso é de 85 e 89, e é menor ainda do que a gente viu lá. Então tem essa consequência. Depois ele pergunta: qual dos dois países tem uma população da pirâmide etária de base estreita? Não, claro, já vimos, né? A Noruega possui uma pirâmide etária de base estreita. E aí o que significa no caso da Noruega? Isso significa que o país possui a maior população adulta, com uma menor taxa de natalidade, que nasceu menos crianças e uma maior expectativa de vida, como nós vimos também. Tá? Vamos pular para a próxima página agora. Um momento. Bem, então essas aqui são aquelas perguntas que eu coloquei lá, né, na 5 para facilitar, e aqui a gente tem a 6. Né? Então a 6 fala: compare a pirâmide etária abaixo, que representa a população brasileira em 1986, que é essa aqui, com a da página 227, que são dados de 2016, que eu coloquei aqui do lado. Tá? Essas duas aqui. Nós vamos fazer essa comparação para poder responder. Aí a primeira pergunta é: qual é a diferença entre o formato dessas pirâmides? 2016, né?
Desculpa, 1986 e essa aqui 2016. Qual é a diferença entre o formato dessas pirâmides? Explique o que isso significa. Então tá, vamos pôr elas aqui para facilitar de ver. Então, a pirâmide etária, um pouquinho, fica melhor assim. A pirâmide etária de 1986 possui sua base maior. Isso significa que a população jovem predominava no Brasil lá naquela época. Então, a expectativa de vida ela era menor. Você pode ver, e até os 80 anos. Agora aqui, nessa do lado, você tem até mais de 100 anos. No caso aqui, a partir de 90 a 94 anos. Né? Já tem 0,1% ali na população feminina, o que é bem diferente de 1986. E a expectativa de vida ela era menor. Tá? Então, em 2016, a pirâmide etária ela mostra uma base estreita. Nós estamos vendo aí 3,7 em relação a 6,8 o masculino, né? E 3,6 em relação ao feminino, né? E 6,5 em 1986. Tudo bem? Então a população ela mudou seu perfil etário. Então nesse ano havia um número maior de indivíduos adultos do que de jovens. E a expectativa de vida aumentou, enquanto que a taxa de natalidade diminuiu. Então esse é o comparativo que eu consigo fazer dos dois aí. A B. Quais podem ser as consequências dessas mudanças? Vamos lá. Bom, as consequências dessas mudanças envolvem o envelhecimento da população. Então, tem um maior número de adultos, o que vai gerar uma maior população economicamente ativa, aquela que está trabalhando. Só que uma população envelhecida vai gerar também uma baixa proporção de indivíduos economicamente ativos, pelo alto número de aposentados, o que vai poder trazer problemas previdenciários para o país. Certo? Bem, agora a questão 7, eu tirei ali aquele outro gráfico que estava ali, né, para a gente poder ver as outras questões. Então vamos lá. 7. Leia o trecho a seguir e responda à questão proposta. De novo, interpretação de texto. Então vamos ler com calma. Entre 2000 e 2015, a expectativa de vida aumentou 5 anos globalmente, quer dizer, no mundo inteiro. Evolução mais rápida desde a década de 1960. Então, nos últimos 15 anos, o aumento maior ocorreu na região africana da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde a expectativa de vida subiu 9,4 anos, passando para 60 anos. Apesar, vou lá em cima para ler. Apesar do avanço que ocorreu principalmente devido às melhoras na sobrevivência infantil, os avanços no controle da malária, que é uma doença que também tem no Brasil, mas lá a incidência é muito maior, e é o maior também acesso aos antirretrovirais para o tratamento da HIV. HIV é a AIDS, é uma doença causada por um vírus. Então, eles estão tendo maior acesso a antirretrovirais, quer dizer, medicamentos contra esse vírus. E, apesar de tudo isso, a região continua com as taxas mais baixas do mundo. Então, aqui é a fonte de onde tirou isso. Então, de acordo com o texto, quais foram os principais acontecimentos que contribuíram para o aumento da expectativa de vida na região africana da OMS, da Organização Mundial da Saúde? Então, fácil, a interpretação de texto. Então, de acordo com o texto, o aumento de 9,4 anos na expectativa de vida de países africanos deve-se às melhoras na sobrevivência infantil, em função do quê? Aos avanços do controle da malária e ao maior acesso aos antirretrovirais para o tratamento de doenças, né, como a causada pelo vírus da AIDS ou HIV. É isso, gente, é puramente interpretação de texto, certo?
8. A tabela a seguir representa a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio em 2015, em cada uma das regiões do país. Então, com base nessa tabela, você vai responder o que pede. Então, nós temos aqui a região, as 5, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Sudeste. E aqui o Brasil total, a média, né? Não é soma, é média aqui. No caso do porcentagem de matrículas, no Norte, 53,9%, no Nordeste, 53,4%, Sudeste, 71,5%, Sul, 64,7% e Centro-Oeste, 65,0%. E na média, no Brasil total, é de 62,7%. Aí ele pergunta, qual é a região do país com menor porcentagem de jovens matriculados no ensino médio em 2015? E com a maior porcentagem? Gente, é fácil, né? O Nordeste, então, era a região com menor porcentagem de jovens matriculados no ensino médio. Está aqui, menor, 53,4% é menor que qualquer um. E qual que é o maior? Sudeste. Então, o Sudeste era a região com o maior número de jovens matriculados no ensino médio em 2015. Agora, de que forma o acesso à educação pode influenciar a saúde de uma população? Por que é importante a população ser educada? Exponha seus argumentos. Quer dizer, por quê? Então, essa resposta depende de cada um. Mas, basicamente, o acesso à alimentação na escola, o maior conhecimento, o desenvolvimento intelectual, que vão surgir oportunidades de emprego, podem ser alguns desses argumentos, tá? Que vai melhorar também, ocasionar a melhora da saúde da população. Então, gente, é a velha história que fala que o professor fala, os pais falam, a educação é tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, uma população que não sabe ler e escrever é muito fácil de ser enganada. Quanto mais você estuda, mais você compreende e entende o mundo que você vive, menos você é enganado, mais você cobra daqueles que você paga imposto para ter retorno. Então, observa bem. Se uma cidade, todas as regiões são atendidas da mesma forma, ou regiões mais ricas recebem mais atenção do que regiões mais pobres. Se essa região mais pobre, geralmente ela pode estar relacionada com baixo índice de educação. Então, elas cobram menos. Aquelas que têm o maior índice de educação, eles cobram mais. Eu não estou falando em cobrar e pagar imposto, em cobrar de exigir os seus direitos. Então, a educação é fundamental nesse aspecto. Tá bom? Gente, é isso. Então, está aqui uma análise geral dessa atividade. Então, na próxima semana já tem material novo que a gente discute aqui. Tá? Então, um abraço para vocês e até mais.